Olá, a rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar do Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial, um instrumento de promoção da equidade e de proteção de direitos fundamentais recentemente aprovado pelo CNJ. A iniciativa está alinhada a decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já reconheceu: a questão racial deve ser considerada no julgamento de processos. O CNJ construiu o protocolo de forma plural. Participaram magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e servidores. E uma consulta pública ouviu instituições e entidades da sociedade civil com atuação na área. O protocolo para julgamento com perspectiva racial, ele surge de uma demanda da sociedade para que os litígios, os conflitos, enfim, os casos que sejam trazidos ao Poder Judiciário para exame, levem em consideração a perspectiva, ou seja, a cor, a raça das pessoas envolvidas, porque as experiências de vida de pessoas de diferentes raças são totalmente distintas na nossa sociedade. Então, o protocolo ele surge como uma forma de se construir um guia que aponta para a magistratura os impactos do racismo nas suas distintas dimensões, vai apontar também as interseccionalidades com questões de gênero, sexualidade, idade, deficiência, orientação religiosa e origem, para que essas consequências do racismo elas sejam devidamente consideradas na condução de um processo e na tomada de decisão. O guia detalha as situações que envolvam racismo estrutural e racismo institucional contra crianças negras, jovens negros, mulheres negras, populações quilombolas, pessoas privadas de liberdade, enfim, todos os casos que atinjam gente em situação vulnerável. Uma das situações mais sensíveis para a população negra é a situação onde ela se encontra, por exemplo, em conflito com a lei, né? Então, a gente vai explicar o que é a seletividade penal, o que são estereótipos, por exemplo, se dizendo que se associam jovens negros e periféricos à criminalidade. Então, a gente vai mostrar para o juiz, oferecer para o magistrado ferramentas para que ele possa, durante a análise do processo, compreender se essa pessoa foi vista de uma maneira estereotipada, se foi hiperdimensionada alguma característica dessa pessoa, reforçando algum estigma, se houve uma suspeição generalizada com relação a jovens negros por parte de alguém, de um agente do Estado, exemplificativamente. Para o CNJ, o protocolo é questão civilizatória e atende compromissos legais assumidos pelo Estado brasileiro. Utilizando não só a legislação interna, mas também a legislação internacional, para que o juiz possa tomar uma decisão próxima da condição humana e fazendo efetivamente justiça. Por fim, eu diria que o protocolo ele fortalece esse compromisso internacional do Estado, né, brasileiro, esse compromisso constitucional de erradicar violações de direitos e de assegurar uma justiça inclusiva. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, e Marcelise Azevedo, advogada, conselheira da Comissão de Ética Pública vinculada à Presidência da República. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a ministra Edilene. Aliás, antes de mais nada, é importante fazer um alerta. A ministra está um pouco afônica, mas foi muito gentil, aceitou participar, apesar desse probleminha, aceitou participar conosco aqui da entrevista. Então, mais uma vez, obrigado, ministra. Eu queria começar lhe pedindo que fizesse um pequeno histórico da questão racial no Brasil, que pode justificar a existência de um julgamento, de um protocolo para julgamento com perspectiva racial. Por que ele é necessário? Nós, brasileiros e brasileiras, sabemos, só de olhar para o lado,
que esta sociedade foi construída com a força, com a energia e o trabalho gigantesco do povo negro. Entretanto, essa construção no Brasil não foi uma construção pacífica, como parece ser. As pessoas negras chegaram aqui escravizadas, acorrentadas, amarradas, viciadas, trabalharam nas piores condições e, ao final, quando se pretendeu, há 136 anos, a abolição da escravatura, essas mesmas pessoas foram simplesmente jogadas nas ruas desse imenso país, sem nenhuma condição de trabalho, de moradia, de educação, de preparação para a vida. 136 anos depois, essa grande força construtora da sociedade brasileira, ela se encontra excluída. Ela está excluída dos postos de trabalho, os melhores trabalhos, as condições mais adequadas de remuneração. Ela se encontra excluída do sistema de justiça. No mundo público em geral, a maioria não é de pessoas negras. No sistema educacional, somente há pouco tempo, menos de uma década, que nós observamos no ensino superior a chegada das pessoas negras. Nós vemos, por exemplo, os índices de violência. Quando nós falamos da violência doméstica, as mulheres negras são as maiores vítimas. Nós estamos vendo todos os dias no nosso cotidiano a juventude negra presa, exterminada nas ruas, em condições berrantes. Então, a realidade brasileira é de necessária construção de uma sociedade inclusiva para as pessoas negras. Nós continuamos falando de abolição da escravatura. Então, o protocolo, com a perspectiva de julgamento sobre esse olhar, ele é fundamental porque é preciso ver as pessoas negras como pessoas integrantes de um sistema com direitos, com deveres, e excluídas por uma construção histórica e, presentemente, por uma construção política. Essa é a realidade brasileira com relação à população negra. Nós falamos de muita carência e, a despeito disso, as pessoas negras têm ocupado lugares, espaços, lugares com algum destaque, mas isso é produto de muito esforço e nós precisamos acelerar esse processo. Então, trabalhar sobre esse assunto, falar sobre esse tema, é muito oportuno por isso. Nós precisamos fazer mais e fazer rápido. Doutora Marcelise, a exclusão, o racismo estrutural que perpassa toda a sociedade e atinge inclusive o judiciário, precisa de medidas excepcionais para ser combatido. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco da necessidade do julgamento, dessa questão do judiciário em especial, por favor. É muito importante que o sistema de justiça volte seu olhar para a forma como ele próprio, o sistema de justiça, lida com as questões relacionadas ao racismo, aos estereótipos raciais, às preconcepções que o próprio sistema de justiça tem com relação à população negra. É fundamental. O sistema de justiça é hoje responsável por, em larga medida, inclusive pela implementação de políticas públicas para a população negra. Vou dar um exemplo. A forma como um benefício previdenciário pode ou não ser concedido a um trabalhador ou uma trabalhadora negra pode ser influenciado por preconcepções, estereótipos e preconceitos que o sistema de justiça tenha com relação à população negra. Isso é importante dar um exemplo prático de como isso pode acontecer. Então, se a gente tem um sistema de justiça que se baseia em preconcepções, estereótipos, no racismo estrutural que seja, ele não vai entregar a essa população negra seus direitos, o que ela pretende e tem direito a receber, da mesma forma que entrega para a população não negra. Isso é o fundamental, isso é o mais importante. Por que isso se dá? Se dá porque o sistema de justiça brasileiro não foi criado, não foi inventado longe da sociedade brasileira. Então, se nós temos uma sociedade racista e preconceituosa, discriminatória com relação à população negra, naturalmente isso se transfere para o sistema de justiça
né, que não saiu do nada, saiu exatamente de dentro, do seio dessa sociedade racista. Outra coisa que a gente não pode desconsiderar de forma nenhuma é que nós temos um sistema de justiça ocupado, em sua maioria, por pessoas não negras, pessoas brancas. E, naturalmente, isso também traz consigo uma visão diferente com relação a essas demandas e essas discussões. A falta desse background, digamos assim, né, para usar uma palavra americana, uma palavra inglesa, a falta desse histórico de entendimento do que é ser negro no Brasil pode, eventualmente, prejudicar a avaliação que o sistema de justiça faz das demandas que a população negra traz para esse sistema. Então, eu acho que é fundamental, importantíssimo, e o protocolo com perspectiva racial é uma ferramenta da advocacia, inclusive. Deve ser uma ferramenta da nossa advocacia, de quem faz a advocacia olhando também com a perspectiva racial. Ministra, a gente registra certos avanços aqui mesmo no Link CNJ na questão da participação dos negros dentro do judiciário. Hoje é um pouquinho maior do que já foi, mas com certeza está muito longe do que deveria ser se a gente considerar a proporção de negros na população brasileira. Também a participação de mulheres ainda é muito menor do que deveria ser, especialmente nas cortes superiores, não é? A senhora é uma exceção. Além de mulher, a senhora é uma pessoa de ascendência negra. Eu queria o seu depoimento pessoal. Como é que a senhora enfrenta isso na sua carreira? Como é que a senhora enxerga isso? Por favor. Não é fácil chegar aqui, nós sabemos disso, porque na base as oportunidades não são iguais. Para ingressar nas escolas, para nos formarmos, para conseguirmos nos capacitar, para chegar a um escalão em que exige-se uma qualificação técnica e todo dia isso tem que ser feito, isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso custa energia. E nós sabemos que, em geral, e eu vou falar da minha realidade, as pessoas negras que sempre estão em situação diferenciada, né, de desvantagem, em geral, tem que acumular muitas tarefas com o estudo. Tem que trabalhar muito para tentar se sustentar e conseguir estudar. Então, essa falta de oportunidades na base, essa falta de melhores condições na base, ao longo de toda a carreira, com os seus muitos obstáculos colocados, isso dificulta significativamente a ascensão das pessoas negras, em especial das mulheres negras, que têm as múltiplas jornadas, além do trabalho e do estudo. Então, nós precisamos falar de investimento na magistratura brasileira com pessoas negras, especialmente mulheres negras, começando desde o início da formação das carreiras jurídicas. Então, o sistema de cotas na universidade pública, nos cursos de direito, esse sistema é fundamental, precisa ser aperfeiçoado, além da garantia das cotas nas cadeiras, nós precisamos falar de qualidade na alimentação, nós precisamos falar de acesso a outros bens culturais para reforçar a capacidade dessa pessoa e, mais ainda, a fotografia da Universidade Brasileira hoje, dos cursos jurídicos, com pessoas negras que têm melhorado, têm se diversificado, essa fotografia tem que ser transposta para o mundo do trabalho. Então, nós precisamos ver mais pessoas negras, mais advogadas negras, por exemplo, nos grandes escritórios e recebendo bons honorários. Nós precisamos ver as mulheres negras na pós-graduação no Brasil, se preparando nos cursos de mestrado, de doutorado. Isso custa dinheiro, isso requer investimento. Então, note que esse é um processo que exige investimento, exige tempo e perseverança. Doutora Marcelise, há pouco a senhora citou a questão previdenciária como um exemplo para explicar a necessidade do julgamento com perspectiva racial. Eu pediria que a senhora destrinchasse melhor isso. Em que situações é flagrante, é fácil de ser percebido algum viés durante um julgamento e que pode ser corrigido a partir deste protocolo aprovado pelo CNJ? Mas eu vou pedir que a senhora nos fale sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.
O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do protocolo de julgamento com perspectiva racial, um instrumento da promoção da equidade e de proteção de direitos fundamentais, recentemente aprovado pelo CNJ. As nossas convidadas são Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, e Marcelise Azevedo, advogada, conselheira da Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República. Doutora Marcelise, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, peço que a senhora responda agora. É sobre casos que justificam a aplicação do julgamento com perspectiva racial. A senhora citou há pouco a questão da Previdência, por exemplo, que há vieses, às vezes, no olhar do magistrado que interpreta aquela causa. Que outras situações a senhora acha que são flagrantes esses casos? Certamente, no direito penal, as questões relacionadas à raça são as em que se tem uma maior incidência e em que a gravidade é muito maior. Nós somos uma sociedade de base escravocrata, e isso nós não podemos esquecer. Nós somos uma sociedade fulcrada no patrimonialismo, também não podemos esquecer disso, e no colonialismo. Tudo isso são nossas bases históricas, nossas bases de formação de sociedade, faz com que a população negra seja sempre vista como aquela população que é formada por pessoas de baixa qualificação, pessoas que não são necessariamente honestas, são pessoas violentas. Todos esses conceitos podem estar amalgamados na cabeça de uma pessoa que foi criada dentro dessa sociedade. Qual é o objetivo, qual a pretensão do protocolo? É afastar das mentes, dos corações e dos entendimentos das pessoas que aplicarão o direito, que aplicarão a justiça de alguma forma, essas preconcepções, esses preconceitos. E o protocolo faz isso como? Primeiro, eu acho que a parte 2 é uma parte muito interessante. É uma parte em que ele traz conceitos. Conceito do que é raça, conceito do que é etnia. É uma tentativa, uma busca de incidir com letramento sobre os entendimentos e as concepções desses magistrados e magistradas, servidores e servidoras. E, a partir daí, afastar essas preconcepções, esses preconceitos e permitir que esse magistrado, essa magistrada, aplique o direito baseado apenas nos fatos, sem essas preconcepções que a simples cor da pele da pessoa pode trazer para esse magistrado, para essa magistrada e também para os servidores e servidoras. Ministra, a senhora há pouco falou de resistências. Há resistência com relação à perspectiva de gênero. Por que não haveria com a perspectiva racial? Nós sabemos que sociedades construídas sobre essa desigualdade, sobre essa disparidade, as chamadas sociedades extrativistas, elas resistem muito para se modificarem, para se transformarem. Porque, afinal, nós estamos falando de acumulação de poder, nós estamos falando da acumulação de riqueza também. Então, há resistências, várias contadas, várias identificadas. Por exemplo, a resistência na promoção das magistradas, quando nós começamos a falar na implementação do protocolo do CNJ, por exemplo, que fala da igualdade de oportunidades para a promoção de magistradas para os tribunais de segundo grau, por exemplo. Houve como há resistências e há sabotagens, há táticas curiosas, eu diria curiosas para usar uma palavra elegante, mas táticas que negam o que a regra estabelece, para tentar excluir as mulheres de ocuparem esses espaços. E nós já estamos falando de mulheres já incluídas no sistema de justiça, de ocuparem esses espaços, por exemplo, nos tribunais intermediários e em direção aos tribunais superiores. A perspectiva racial, ela é perversa no Brasil porque nós vemos todos os dias, e eu volto a insistir, basta abrir as nossas portas e janelas e abrir os nossos olhos
nós vemos o preconceito, a exclusão, o extermínio, o assassinato das pessoas negras no meio da rua, sem que, por vezes, as pessoas esbocem reações. Então, esse passado que a doutora Marcelise faz referência, esse passado racista, o passado escravocrata, que ainda toma a pessoa negra como subordinada, como inferior, como aquela que tem que ficar no pior lugar, esse passado, ele não passou, ele insiste em permanecer entre nós. Há resistência, sim, à inclusão e à promoção das pessoas negras aos espaços decisórios. Por isso que nós precisamos formar redes. Nós precisamos falar de redes de solidariedade. Nós precisamos de falar de redes que atuem para denunciar ocorrências discriminatórias. Nós precisamos falar de pessoas interessadas em melhorar a sua realidade, a realidade do seu país. Não necessariamente tem que ser uma pessoa negra para combater o racismo. Todo mundo tem que combater o racismo, porque essa é uma disfunção que prejudica todo mundo por igual. Eu digo todo mundo na perspectiva de ter um futuro construído, bem estruturado. É evidente que a pessoa negra é a vitimada primeiro. Então, o que eu quero lhe dizer é que, sim, há resistência à melhoria dessas condições, mas, por outro lado, há um movimento no Brasil muito sólido. A resistência é enfrentada com organização, é enfrentada com perseverança e é enfrentada principalmente compreendendo que há um mandamento constitucional nesse país para dizer que todas as pessoas são iguais em direitos e obrigações. Nós precisamos fazer valer esse mandamento constitucional. Nós não temos possibilidade, nenhum de nós, de viver num lugar bom se todos os dias nós observamos a desigualdade batendo na porta, escancarando as janelas e fazendo com que o pessimismo se aproxime da sociedade brasileira. Então, falar de enfrentamento ao racismo, falar de melhoria dos julgamentos sob a perspectiva racial, falar de inclusão de mulheres, marcadamente mulheres negras, é falar de um outro futuro, é falar de uma outra realidade. E no sistema de justiça, é falar de justiça aplicada dentro de casa. Doutora Marcelise, a ministra falou de futuro. Eu lhe pediria que fizesse o mesmo. Quais os próximos passos que o CNJ precisa dar no sentido da equidade racial? Eu acho que a principal tarefa, além das cotas para o ingresso na carreira, das carreiras de magistratura e de serviço público de uma forma geral, as cotas nas universidades, nos cursos jurídicos, as cotas nas pós-graduações, as cotas para a formação e para ingresso de professores nos cursos jurídicos. Eu acho que é fundamental isso. Trazer a advocacia também para essa discussão e, por fim, o mais importante, trazer a cidadania para essa discussão. Discutir o protocolo com a cidadania. Agora que o protocolo está pronto, é importante levar esse protocolo para a academia, é importante levar esse protocolo para as associações, para os grupos de discussão, não só para a população negra, para a sociedade de uma forma geral. Porque, como a ministra Edilene falou muito bem, o racismo não faz mal apenas para quem sofre o racismo ou para a população negra. O racismo, ele impede a sociedade brasileira de seguir em frente, de progredir, de ser uma sociedade melhor, uma sociedade mais avançada em todos os sentidos. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês duas. Eu conversei com Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e também com Marcelise Azevedo, advogada, conselheira da Comissão de Ética Pública vinculada à Presidência da República. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Olá, eu sou Fábio Francisco Esteves, sou juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, e sou titular da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brasília. Um dos fatos que me marcaram ao longo desses 18 anos de profissão, de magistratura,
foi a instrução que eu fiz de uma pessoa travesti acusada de ter efetuado um golpe de canivete, um golpe de um objeto cortante num senhor de 60 ou 70 anos, 60 e poucos anos. Então, quando esses fatos chegaram, foram fatos assim muito graves, assim, né? Poxa, um senhor foi alvejado em um bar com um objeto assim, uma faca, um canivete na época. Por isso, então, ela foi presa naquele momento, presa em flagrante, e depois foi denunciada, então, como tentativa de homicídio contra esse senhor. E nós começamos, então, a reconstruir historicamente os fatos naquela instrução. E, na época, a gente, não só eu, mas também a Defensoria Pública e o Ministério Público, conseguimos fazer um olhar para a questão que envolvesse não só o aspecto de gênero, da orientação sexual, como também o aspecto racial. E, ao final da instrução, depois dessa leitura crítica dos fatos, depois dessa reconstrução dos fatos, a gente terminou com uma lesão corporal de natureza grave, porque a compreensão dos fatos, feito de uma maneira um pouco melhor, retirou toda aquela narrativa, por assim dizer, que qualificava os fatos como sendo uma tentativa de homicídio com 3 qualificadores. A situação pareceu tão gritantemente racializada e também tratada, enviesada, por assim dizer, sob o ponto de vista de gênero, do fato de ser travesti, que chama muita atenção, né? E aí, quando os fatos são reconstruídos ali, a gente consegue perceber esta necessidade de olhar com mais profundidade e chegar nesse resultado, que para mim foi um resultado muito marcante e muito feliz, um final, digamos assim, muito feliz. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.